Abre-se comigo a sua Bíblia em Salmos 147. Nós vamos estar falando hoje, meus irmãos, sobre integridade. Salmos 147, alguns versículos, mais especificamente a partir do versículo 12 até o versículo de número 14. O texto nos diz exatamente assim. Este texto eu vou ler para introduzirmos, mas a mensagem ela está com base em Isaías no capítulo 1. Pode abaixar o fundo, por favor. Versículo 12 nos diz assim: Louve o Senhor, ó Jerusalém. Louve o seu Deus, ó Sião. Pois ele reforçou as trancas dos seus portões e abençoou os que habitam em seu meio. Estabeleceu a paz em seu território e farta você com o melhor do trigo. Amém? Pode tomar o seu assento com liberdade para glorificar o nome do Senhor. Este texto aqui, nas últimas semanas, posso até dizer que talvez um pouco mais do que semanas, Deus tem tratado muito comigo a respeito da cerca, a cerca de proteção. E no mês passado, eu tive ministrando uma palavra com base nesse tema, nessa temática, de cerca. E Deus ainda vem tratando algumas coisas no meu particular, na minha casa, na minha família a esse respeito. E eu observo também que com a igreja, e dentro da igreja com aqueles que abrem os seus corações e se põem à disposição para que Deus venha agir. Eu fico um pouco incomodado, irmãos, quando estamos em momentos, em eventos, em lugares aonde nós somos levados com muita alegria, muito entusiasmo, por que não dizer euforia, na glorificação ao nome do Senhor, mas passado alguns momentos, eu não me lembro da mensagem ministrada, eu não me lembro do que Deus fez, do que Deus falou, e muito menos aonde foi que Deus requereu de mim alguma mudança a respeito da palavra. Porque todas as vezes que a palavra de Deus é ministrada, seja lida, seja explanada, ensinada ou pregada, ela é para mim. Eu preciso ver aonde Deus quer falar comigo nela e o que Deus está querendo de mim. O pastor Marcos disse por esses dias que aquilo que eu vejo no outro que não me agrada, eu mudo em mim. Então, quando Deus está falando comigo, não é para eu vigiar o outro, é para eu olhar para mim mesmo, aonde eu preciso de restauração, de cura, de mudança, aonde eu preciso de quebrantamento, aonde eu preciso deixar Deus trabalhar em mim. Então nós vamos falar sobre integridade. E começando com base nesse texto, observe que o salmista aqui está louvando a Deus, ou ele está indicando, suplicando, orientando que nós também devemos louvar a Deus, porque ele fez algo. E o que é que ele fez? Ele fortaleceu ou reforçou as trancas dos seus portões. O que quer dizer isso? Aumentou a segurança. Deus fez algo e aumentou a segurança. Por que que eu preciso fortalecer as trancas dos portões da minha casa? Porque de repente estão vulneráveis, está fraca. Qualquer um chega lá e puxa. Às vezes, dependendo da fechadura que se usa, você não precisa de muita força ali para que você puxe e ela venha se abrir. Se for o portão da rua, o portão principal, você não pode deixar uma tranca frágil, fraca. Muitas vezes a gente dá lá e coloca um cadeado um pouquinho maior, porque eu preciso fortalecer para garantir que os que estão do lado de dentro estejam seguros. E o texto continua dizendo: pois ele reforçou as trancas dos seus portões. Eu creio que Deus está fortalecendo as trancas dos portões da nossa casa. Eu creio nisso. Com o que vem acontecendo, com o que Deus vem fazendo na minha vida, eu creio Deus está fortalecendo as trancas dos portões da minha casa, do meu casamento e da minha família.
Estou convicto disso. E ele continua dizendo: e abençoou os que habitam em seu... Ou seja, quem está do lado de dentro está recebendo os benefícios de uma fortaleza que foi colocada nos portões. Você não vai dormir preocupado, porque está seguro. Você não vai dormir preocupado se alguém vai entrar, porque tem um guarda fiel. E obviamente nós estamos falando e trazendo espiritualmente, e vamos nos lembrar do Salmo 127, que em vão edificam, em vão trabalham aqueles que edificam, se o Senhor não edificar, e em vão vigiam, né, aqueles se o Senhor não guardar. Então nós sabemos e cremos, e eu quero ministrar sobre a sua vida: o Senhor está fortalecendo as trancas da sua casa. O Senhor está abençoando aqueles que estão no meio. É a sua família que está do lado de dentro. E ele continua dizendo: estabeleceu paz no seu território. No nome do Senhor Jesus, haverá paz dentro da sua casa. Haverá paz dentro do seu relacionamento. Haverá paz dentro do seu território. Aonde você trabalha, aonde você mora, aonde você congrega, aonde você estuda, aonde Deus tem te colocado, haverá paz. Recebe isso, é a palavra do Senhor, somente para aqueles que creem. E ele não termina, ele segue dizendo: e farta você com o melhor do trigo. Deus aqui está dizendo, e o salmista está fazendo um convite: vamos louvar aquele que nos protege, vamos louvar aquele que nos surpreende, vamos louvar aquele que farta a nossa casa, a nossa vida com o melhor do trigo, aquele que farta com abundância. E o que Deus manda não é de qualquer maneira, o que Deus manda não é ruim, o que Deus manda é o melhor para mim e para você. Amém, meus irmãos? Receba, desfrute disso, porque é uma bênção que Deus tem para nós. E falando sobre integridade, irmãos, integridade é algo que fala de ausência de mistura. Íntegro, inteiro, fala de algo sem emenda. Íntegro, completo, perfeito, fala de algo que não tem variação. Uma hora suporta, uma hora não suporta, uma hora é, outra hora não é. Algo que é inteiro é aquilo e sempre é, não muda. O nosso Senhor, Ele é íntegro, porque nele não há sombra de variação. Ele não muda, um momento sim, um momento não, Ele não muda. Ele é fiel, e as palavras dele se cumprem, todas elas. O salmista também vai louvar dizendo: louvo-te, ó Deus, porque tu és fiel às tuas palavras, porque ele não volta atrás. Ele é fiel, ele é inteiro, e nós precisamos dessa integridade no nosso falar, no nosso agir, no nosso comportamento. E nós precisamos dessa integridade dentro da nossa casa. Nós precisamos dessa integridade dentro dos nossos portões. Porque como vai ser? Os portões estão seguros, mas quem está do lado de dentro não tem paz, não tem integridade, não tem verdade. Não há transparência. E aí, buscando ao Senhor, eu perguntei: meu Deus, mas por que, em oração, por que muitas vezes a gente acaba voltando, né, naquilo que nós conhecemos, que a igreja começa em casa? Mas por quê? Eu sei que há uma profundidade nisso, mas eu questionei ao Senhor em oração. E nós podemos observar algumas coisas. Você trabalha, mas você mora no trabalho? Quando termina o trabalho, você vai para onde? Você vem à igreja cultuar ao Senhor, mas você mora na igreja? Quando termina o culto, você vai para onde? Você estuda, mas quando termina as aulas, você mora na escola? Quando termina a aula, você vai para onde? Você vai para os seus treinos, para as suas outras atividades. Quando elas terminam, você fica naquele lugar? Você mora lá? Você volta para onde?
A casa é onde tudo começa. E de uma certa forma é onde tudo termina. O que eu recebo aqui tem que terminar em bênção na minha casa. O que eu recebo no meu trabalho, pelo serviço que eu faço, quando eu chego na minha casa, eu levo para casa, porque o trabalho das minhas mãos, ele termina com benefícios na minha casa. O que eu aprendo do lado de fora, onde eu sou corrigido, aonde eu melhoro, seja como for, precisa resultar em bênçãos do lado de dentro do território, que é a minha casa. Eu preciso levar para dentro da minha casa o que Deus tem feito por dentro de mim. E com Deus não dá para viver uma vida sem transparência, porque Ele conhece tudo e Ele conhece a todos. E aí o Senhor colocou hoje esta palavra ao meu coração sobre integridade. Você pode pintar uma madeira, vamos trocar, você pode pegar um metal e pintá-lo com cor de madeira. Está tendo demais isso aí, outras modalidades de móveis que têm sido criadas. Olhando, você até acha que é, mas quando você passa a mão, opa, isso não é madeira. Você vai dar uma batidinha, opa, tá oco isso aqui não é madeira. Olhando, até tem aparência, mas no toque e no som você sabe, opa, isso aqui não é madeira, isso aqui não é íntegro, isso aqui não é verdadeiro, isso aqui quer me passar uma imagem, mas esta imagem não é verdadeira. Maridos, nós não podemos viver uma vida sem integridade com nossas esposas. Posso fazer chover fogo na igreja, por assim dizer, mas quem sou eu com a minha esposa? Quem sou eu dentro da minha casa? Esposas, vocês não podem viver uma vida sem integridade com seu esposo. Você não pode. Porque aí nós vamos clamar a Deus por paz, e o Senhor está dizendo assim: como eu vou colocar paz se não tem integridade, não tem verdade, não tem transparência, não tem unidade? Nós vamos orar a Deus pelo agir do Senhor na vida dos nossos filhos, mas Deus está dizendo: antes que viessem os filhos, eu uni vocês dois. Antes de fazer neles, eu tenho que fazer com vocês. E antes de fazer com vocês, eu tenho que fazer no particular de cada um. E o Senhor, Ele tem, neste período, irmãos, nos despertado. O altar continua trazendo a nós uma mensagem. O altar, Ele continua trazendo a nós uma mensagem. O Senhor, Ele ainda está no altar do nosso coração. O Senhor tem agido no nosso meio para quebrar a falsidade. O Senhor tem agido no nosso meio para revelar o oculto, o escondido. O Senhor tem agido no nosso meio para despertar. Aleluia. Porque Ele quer um povo íntegro, verdadeiro. Não é de vocês, não é de mim. Nós só transmitimos do que temos recebido. E muitas vezes o que temos recebido é do processo que temos passado. Há um erro que cometemos quando estamos assentados ouvindo quem está falando, que é de achar que quem está pregando está no nível de perfeição. Não estamos. Minha casa não é perfeita, minha família não é perfeita. Perfeito é o Deus da minha casa e o Deus da minha família. Eu não sou perfeito, eu tenho um Deus que me aperfeiçoa. Não olhe, você pode ser influenciado por alguém, mas a sua admiração, o seu alvo é o Senhor Jesus. É Ele que disse que Ele começou a boa obra e Ele vai completá-la. E o final dela é até que cheguemos à estatura de varão perfeito. E quem é este varão perfeito? O nosso Senhor Jesus. Muitos estremecem na fé, na caminhada, quando, obviamente não deveria, mas quando líderes, quando pessoas que estão à frente tropeçam, a fé deles se desestabiliza.
tem um erro. Isso deveria ser um sinal de advertência. Se ele caiu, eu devo tomar cuidado para eu não cair. Foi isso que Paulo escreveu. Mas o que vemos acontecendo é muitas vezes pessoas dizendo: eu largo a igreja, eu paro de caminhar, agora eu abandono. Isso foi para mim, foi demais. Isso é um absurdo. Precisa corrigir rota, precisa acertar a visão, precisa colocar o seu alvo da sua visão no Senhor Jesus. Ninguém tropeça em montanhas. São as coisas pequenas que nos fazem tropeçar. E não deveríamos, mas como homens podemos também tropeçar. Não é que temos o direito, é porque somos humanos. A nossa fé, a nossa visão, os nossos ouvidos, a nossa atenção, ela tem que estar: Senhor Jesus, o que tu queres de mim hoje? O que o Senhor quer mudar em mim hoje? O que o Senhor quer fazer na minha vida hoje? O que o Senhor quer fazer na minha casa? O que o Senhor quer fazer em mim? Aleluia! E nós precisamos abrir a porta do nosso coração para que Deus venha entrar. E quando Ele entrar, deixa Ele à vontade. Deixa o Senhor à vontade. Porque Ele diz: estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro. E Ele promete que vai haver algo, vai haver comunhão. Eu vou cear com Ele e Ele comigo. Isso é comunhão. Que o Senhor vai endireitando o que estiver torto. O altar ainda continua nos trazendo uma mensagem. No capítulo 1 de Isaías que nós lemos, algumas partes do texto, observe que cada vez que um profeta era e é levantado, porém no Antigo Testamento com uma atuação diferente, profeta sendo levantado por Deus era significado de algumas coisas. Uma delas, que o povo estava se afastando de Deus. Outra, que o povo estava em rebelião e rebeldia. Outra, o profeta era uma voz para chamar o povo a voltar para Deus. Por isso, os profetas, de uma forma geral, não eram bem quistos, não eram bem queridos, porque a sua mensagem era a mensagem que incomodava o povo, porque o povo estava se desviando do caminho do Senhor, e o povo era convidado, através das palavras de repreensão, a voltar para o Senhor. E aí nós vamos ver situações que aconteceram com alguns presos, feridos, esbofeteados, colocados em calabouços. Porque a mensagem deles era como a consciência de Deus falando ao povo: vocês estão longe de mim, voltem para mim. Mas a mensagem do profeta era enjoada, era ruim de se ouvir, não era agradável. Mas o povo estava indo para longe, e Deus levantava e continua levantando homens, e continua levantando mulheres, e continua levantando a todo aquele que se põe à disposição para poder dizer: voltem para mim, voltem para o Senhor, corrijam suas rotas, endireitem seus caminhos, revejam seus conceitos, alinhem sua caminhada, alinhem os seus pensamentos com a minha vontade. Mas nós, geral, não, Ministério Bom Pastor, estou colocando de uma forma geral, nós estamos muitas vezes buscando as palavras que alimentam o nosso ego, as palavras que saciam o nosso coração, as palavras que nos põem de pé, as palavras que nos motivam. Nós deveríamos, como a exemplo de muitos na Bíblia, entendendo a função dos profetas, nós deveríamos buscar as palavras que nos curam, as palavras que nos libertam, as palavras que nos confrontam, as palavras que nos põem de pé, as palavras que nos dizem assim: apruma-te, porque o teu rei está voltando, e se ficar desse jeito, vai ficar. E isso começar é na nossa casa. Que vida eu estou vivendo? Quem sou eu? Que integridade há no meu coração? Como eu estou diante do Senhor Jesus? Observe alguns textos. Isaías foi alguém
especial na sua chamada, por assim dizer, profeta messiânico, e há muitas comparações, 66 capítulos, compara com a Bíblia, os 39 primeiros ali tem uma transparência maior com o Antigo, os próximos vão mais para o Novo Testamento, e tem palavras profundas a respeito, né? Por exemplo, que uma virgem conceberia, maravilhoso, e ele também é um dos profetas que foi incentivadores de Ezequias, um rei que fez coisas tremendas, restaurou o altar. Uma certa vez estive ministrando sobre isso aqui, mas depois de Ezequias assume o lugar agora o seu filho, e esse filho, esse rei foi mal demais, foi o que mais reinou, mas ele foi mal demais, e pela história disse que foi este rei, inclusive, que teria matado Isaías, cerrando ele pelo meio. Não é a Bíblia, é a história que vai dizer a esse respeito. Mas foi um homem tremendamente usado pelo Senhor Jesus. E aqui ele começa dizendo no verso 2 exatamente assim: escutem. Eu estou agora em Isaías no capítulo 1, verso 2. Ele começa dizendo exatamente assim: escutem, ó céus, e ouça, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Primeira coisa que ele começa a dizer é: eu não estou falando de mim, quem está falando é o... Então já começa a incomodar, porque o que ele vai trazer nas demais palavras são coisas desafiadoras. Mas o Senhor não corrige para que nós venhamos ficar no chão, Ele nos corrige para que nós venhamos nos levantar. A palavra de exortação, ela tem propósito de nos erguer, tirar daquela situação e nos levantar, que é diferente de motivação. Exortação, corrija-te, endireita-te, haverá recompensa para todo aquele que obedece à palavra do Senhor. A palavra de Deus já nos diz que aquele que confessa, ele alcança misericórdia. Exortação, ação, confessa. Esperança, alcançará a misericórdia do Senhor. E ele vem dizendo, olha que comparação: criei filhos e o fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono, e o jumento o lugar aonde lhe dão comida, mas Israel não tem conhecimento, e o meu povo não entende. Primeira confronto, colocando o povo numa situação, e ele dizendo: eu criei os meus filhos, mas eles se revoltaram contra mim. Comparando com o povo, ele vai dizer que os animais sabem o local de se alimentar. Os animais, depois de instruído, sabem aonde tem alimento. Mas o povo, ele vem denunciando que o povo não tem entendimento. O Senhor usando Isaías para denunciar. Aonde nós precisamos olhar algumas coisas dentro de nossa casa. Aonde nós estamos buscando alimento para nossa alma? Aonde nós, como pais, estamos ensinando e indo junto com os nossos filhos para buscar alimento? Os animais sabem aonde comer, é a comparação usada. E nós, aonde tem alimento para minha alma? Aonde tem uma palavra verdadeira que vem do céu, que não é para massagear o meu ego? Aonde está o seu pastor que te alimenta e você vai receber dele alimento para a tua alma? Aonde há aquele que traz um alimento da despensa de Deus e que não é para te agradar, mas é aquilo que Deus quer falar com você e com ele? Aonde nós estamos instruindo? Porque a Bíblia vai dizer: ensina o menino no caminho que ele deve andar. Ensino vem de instrução, treino. Treina, mostre, venha junto. Ele faz essa primeira denúncia. Depois ele segue: ai desta nação pecadora, deste povo carregado de iniquidade, são descendência de malfeitores, filhos que praticam mal, rejeitaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, voltaram para trás. A situação que o povo está. Meus irmãos, ainda volto a perguntar-lhes a esse respeito, como o Senhor tem me perguntado: a sua casa, ela está realmente diante do Senhor? Realmente há um altar do Senhor dentro da tua casa? Realmente o Senhor, ele tem primazia dentro da sua casa? Realmente, se o Senhor falar, você vai tomar a atitude que Deus quer que você tome dentro da sua casa?
Se o Senhor mostrar, você vai ser como o lido aqui foi, seja forte, você vai ser forte de ir lá e remover o que Deus mandar remover. Porque quando o Senhor fala, Ele quer e Ele espera que nós venhamos tomar a atitude que é para cada um de nós. No verso 5, por que vocês insistem em ser castigados? Por que continuam com rebeldia? Olha só, meus irmãos, toda a cabeça está doente, todo o coração está enfermo, desde a planta do pé até o alto da cabeça não há nada são, a não ser feridas, contusões e chagas abertas, umas e outras que não foram limpas, nem atadas, nem tratadas com azeite. Cabeça enferma, corpo doente. Quem é o cabeça da casa? Volto a chamar a atenção de nós, homens. Quem é o cabeça? Como está o corpo? E aqui fala claramente de feridas não curadas. O que isso traz para nós? Situações não resolvidas, mas situações acobertadas e deixando o tempo passar, porque alguém certa vez disse que o tempo é o pai de todas as verdades. Mentira! Quem é o dono da verdade é o Senhor Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tempo não apaga pecado, tempo não perdoa pecado. O que vai perdoar é confessar, trazer as claras, clamar pelo perdão e mudar a direção, e esta direção para o Senhor. Cabeça toda enferma, corpo todo enfermo, chagas, feridas mal curadas e nem tratamento está havendo. Sem integridade, vivendo falsamente. Quando nós estamos agindo, porque como que por um tempo isso nos esteve oculto, contamos com a misericórdia de Deus. Mas quando o Senhor revela e traz as claras, Deus está dizendo: agora tome sua atitude, te guardei até aqui, mas vá e faça o que tem que fazer. Na prática, você pode até não estar lembrando de alguma coisa, mas quando o Senhor te traz a memória, o Espírito Santo está dizendo: agora é contigo, abri a porta, te dei a oportunidade, tome a sua atitude. Confesso, procura quem de direito, em direito que precisar, porque o que é para eu fazer, Deus não vai fazer. E quando nós assim não entramos nesse caminho, nós vamos enfermar o nosso lar, o nosso leito, os nossos filhos, a nossa casa, e passaremos a viver uma vida de fachada. Eu tenho orado ao Senhor que me livre desta vida de fachada, de duas faces, porque diante dele nós não vamos entrar com duas faces. Nós não vamos entrar no céu: Senhor, se o Senhor não agradou da vida física, então o que o Senhor acha da minha vida no Instagram? Às vezes ela acha, é mais bonita. Diante do Senhor não tem isso. Aqui a gente até tem uns negócios diferentes aí, mas no céu diante do Senhor não. Aí ele continua dizendo: a terra de vocês está devastada, as cidades vão consumidas pelo fogo, as lavouras, quanto às lavouras, os estrangeiros as devoraram na presença de vocês. A terra está devastada como destruição, feita por estrangeiros, a filha de Sião deixada como cabana na vinha, como chopana no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos exércitos não tivesse nos deixado algum sobrevivente, nós já teríamos nos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Cabeça enferma, corpo enfermo, ninguém está vendo o que está acontecendo, ninguém se desperta, ninguém acorda, ninguém clama, ninguém ora, ninguém busca. Está vindo uma destruição tremenda, está indo tudo à ruína. E está achando que está tudo bem. Não, esse negócio aí de altar fechado, isso aí é para os obreiros lá na igreja lá. Não, esse negócio de altar fechado aí, isso é coisa de Deus com o pastor aí. Dito aqui foi que nós somos uma família. Se o dedo está enfermo, todo o corpo sente. Além de mim que devo olhar, Senhor, aonde eu preciso entrar nesta reparação, você também deveria. Aleluia. Você também deveria. Porque se o meu dedinho mindinho machucar, eu sinto a dor no corpo, sim ou não? Ah, mas eu sou membro recém-convertido, batizei de pouco, o que eu fiz não importa não.
eu sou dos jovens, eu sou dos adolescentes, não tem problema o que eu faço. Mentira do diabo na sua mente. Você faz parte do corpo e o seu pecado afeta a igreja. O seu pecado afeta o corpo. Há machucados e machucados, mas o seu pecado afeta o corpo, a igreja. Eu tenho me incomodado e tenho orado ao Senhor. Meu Deus, nós vamos cultuar ao Senhor, e muitas vezes é um silêncio, como se alguém tivesse passado uma ordem dizendo: ninguém glorifica, hein? Ninguém dá glória a Deus. Eu falei: Jesus, eu tenho procurado me colocar na brecha para o que o Senhor tem a fazer, mas a obra ela não é minha. A obra não é do nosso pastor Marcos. A obra ela é do Senhor. E se o corpo está enfermo, precisa de cura, o corpo tem que ser curado, para que todo o corpo seja beneficiado por aquela paz que o Senhor prometeu em derramar dentro do território, para que todo o corpo seja abençoado pelo melhor do trigo que Ele prometeu derramar. Então é assim, é claro, Senhor, eis-me aqui, aonde eu preciso de reparo, aonde eu preciso de restauração, aonde eu preciso reparar coisas para trás que ficaram, onde eu preciso endireitar, para que o Senhor abençoe os meus irmãos e abençoe a minha casa, a minha vida, a minha saúde, minhas finanças, meu casamento, meu filho, para que o Senhor abençoe este lugar. Mais e mais Ele cobra. Depois, quando nós chegamos lá no verso 11, ele diz assim: de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? O Senhor está dizendo, olha só, o Senhor diz, Isaías continua falando, denunciando ao povo, e olha o que Deus está dizendo: de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Literalmente, de que me serve, o Senhor está dizendo, os esforços que vocês têm feito. Diogo, de que adianta o seu esforço se o seu coração não é íntegro comigo? De que adianta, Diogo, as suas ofertas se o seu coração não é íntegro comigo? De que adianta, Diogo, as suas vindas semanais à igreja se o seu coração não é reto comigo? De que adianta, Diogo, o que você tem transparecido se o seu coração não é transparente comigo? Verdade. Meu irmão, Deus não precisa do seu nem do meu dinheiro. O Senhor não precisa nem da sua e nem da minha adoração. O Senhor não precisa nem da sua presença e nem da minha presença, porque o Senhor Jesus disse aos discípulos: olha, se não fizerem, as pedras vão clamar. Mas o Senhor nos outorgou esta oportunidade de nós entrarmos naquilo que os anjos desejavam, mas não lhes foi concedido, de nós estarmos aqui anunciando as boas novas do Senhor, e sermos aqueles que adoram em espírito e em verdade. Aleluia. De sermos aqueles que têm liberdade para entrar num templo como esse e poder dizer: Jesus, eu te amo, eu te louvo, eu te adoro, tu és o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Eu creio e confio que eu verei a providência do Senhor. Por que resistimos em estarmos num lugar onde temos liberdade para adorar e nos comportamos como se alguém estivesse nos proibido de adorar o nome do Senhor? Verdade. Por que não abrimos o nosso coração, pastor? Mas o culto tinha que estar mais. Você sabe, né? Tinha que estar mais. Tinha que estar mais o que, irmão? Seja mais explícito, por favor. Deixa eu te dar alguns motivos para ver se tinha que estar mais explícito. Jesus morreu na cruz do Calvário, você não tinha nem nascido. O que Ele fez foi por amor, sabendo que você viria. As boas novas foram pregadas e anunciadas antes que você chegasse. Alguém, por obediência à palavra do Senhor, chegou até você com o Evangelho. E quando o Evangelho chegou na sua vida, a sua vida mudou. E quando a sua vida mudou, você começou a experimentar e provar que o Senhor, Ele é bom na tua vida. E esta bondade não tem se afastado da tua vida, nem quando você peca, nem quando você transgride, porque a misericórdia do Senhor tem te acompanhado dia e noite. Quando você dorme, você não sabe do que Deus te livrou, mas quando você levanta de manhã, Deus continua guardando a tua vida. Quando você caminha, você não sabe os laços que armaram, mas o Senhor entrou na frente, cortou, repreendeu o mal, te livrou, te guardou. O culto tem que estar mais o que para você glorificar a Deus? Aleluia! Tem que estar mais o que para você glorificar o Senhor? Aleluia. Tem que colocar quem e o que na frente para você glorificar o Senhor? Você é livre, haja como livre,
Você foi liberto, haja como liberto. Você foi curado, haja como curado. Você tem a presença, o penhor do Senhor na tua vida, que é o Espírito Santo, haja como tal. Ele disse: suas ofertas para mim, seus sacrifícios para mim, que adianta isso para mim? Ele segue dizendo: estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura dos animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. O Senhor falou: estou cheio, chega. Não é isso que eu quero. Não é isso que eu estou buscando. Não é isso que eu estou buscando. Olha para mim agora, verso 13. Quando me trazem, não me tragam mais ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e as convocações das assembleias. Não posso suportar iniquidade associada à reunião solene. Deus está dizendo assim: o que é uma reunião solene? Aqui nós estamos numa reunião solene. Deus está dizendo assim: reunião solene não combina com iniquidade, reunião solene não combina com pecado, reunião de adoração não combina com transgressão. Entendeu por que os profetas não eram queridos? Entendeu por que os profetas não eram abraçados? Entendeu por que os profetas, hoje nós olhamos com admiração, mas no tempo que eles viveram, eles não eram admirados? Entendeu por que alguns pagaram com a própria vida? E o próprio Isaías, segundo a história, foi cerrado ao meio? Entendeu? E ele segue dizendo, verso 15: quando vocês estendem as mãos, meu irmão, preste atenção nisso, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Senhor, eu vim te adorar. O que o Senhor faz? Ele está dizendo: eu fecho os meus olhos. Quando vocês começam a orar, o que ele faz? Não ouço. Que é isso, pastor? Mas então a Bíblia está dizendo que tem orações que Deus não ouve. A Bíblia está dizendo que tem orações. Por quê? Mas por que ele não ouve? Ele está esperando algo. Ele está esperando algo. Você vai continuar vivendo assim até quando? Deus já está te apertando de um lado, apertando do outro, está estreitando, já te pôs no funil. Você sabe que ele não tomou a decisão até agora. O que o Senhor está requerendo de você: tome a sua atitude, porque ainda há tempo de reparação. Se não for reparado, haverá destruição. E há destruições que não ficam no oculto, serão conhecidas. Lembra do que Deus disse para Davi? O que você fez em oculto, eu vou trazer, ó. Seguindo, verso 18, para nós encerrarmos. Pastor, mas será que Deus só tem essa palavra dura com o povo? O Senhor falou que a exortação vem para corrigir, mas colocar de pé, e que se confessarmos alcançaremos misericórdia do Senhor. Será que há alguma esperança então para mim? Respondo-te nesse texto. O Senhor diz, pela terceira vez, Isaías está ratificando ao povo: quem está falando não sou eu, é o Senhor. Pela terceira vez neste capítulo, ele está ratificando: quem está falando ao povo é o Senhor, não sou eu. E ele vem: venham pois e vamos discutir a questão. O Senhor está convidando, vamos discutir a respeito. Eu quero entrar na sua causa, eu já conheço, mas eu quero entrar. Você me dá a liberdade? Você com seus lábios me chama para eu entrar na sua causa? Eu quero entrar. Vamos discutir a questão? Eu vou te orientar como resolver. Eu vou te orientar por qual caminho você vai seguir. O Senhor está fazendo um convite: vamos discutir a questão? Quando se tem problemas, faz o quê? Adultos, vamos discutir a questão para resolvermos? Vamos discutir os limites, vamos definir os territórios, vamos resolver a situação? Seguindo: ainda que os pecados de vocês sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que seja algo terrível para o homem, terrível para a mulher, terrível para o marido, terrível para a esposa, terrível para os filhos, o Senhor está dizendo: ainda que seja assim, se tornarão brancos como a neve, porque o meu sangue te purifica de todo o pecado. Eu transformo. E ele segue dizendo:
ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Ele está dizendo: se você deixar eu entro aí, eu mudo. Se você deixar eu entro aí, transformo. Se você deixar eu entro aí, endireito o que está torto. Se você deixar eu entro aí, refaço as estruturas. Mais um pouquinho? Vai lá. 19. Se estiverem dispostos e me ouvirem, o Senhor não obriga. O Senhor não obriga. Tem disposição aí? Glórias a Deus. O seu coração está disponível? Em nome de Jesus. Eu gosto muito de trabalhar com escala. Eu tenho mais facilidade, é o meu jeito. O pastor Marcos gosta mais de trabalhar com disponibilidade. Ele está sempre dizendo assim: quem está disponível? Está sempre colocando assim. E o Senhor, Ele está sempre dizendo: tem disponibilidade aí? Tem disponibilidade aí? Tem coração aberto aí? Você abre a porta da sua casa e deixa eu entrar lá? Você abre a porta do seu casamento e deixa eu entrar lá? Você abre a porta do seu relacionamento familiar e deixa eu entrar lá? Se estiverem dispostos a me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Bênçãos sem medidas, sacudidas, transbordantes. Qual bênção você precisa? Bênção financeira, espiritual, emocional, no casamento, na vida dos filhos. Quer ver seus filhos concluindo, formando, se tornando homens e mulheres de valor, fazendo a diferença. Quer conquistar o seu próprio negócio. Quer viver o ministério que Deus tem te dado. Quer ser um atalaia, quer ser alguém firme, constante, não vacilar. Qual é a bênção que você quer? Batismo com o Espírito Santo, salvação do seu marido, salvação da sua esposa, dos seus filhos. Qual é o que você precisa? O Senhor está dizendo: se você me ouvir, se você tiver disposição, se você deixar, você vai comer o melhor dessa terra. Você não vai viver uma vida de aparência e andar com uma família falsa, mas vai andar com a verdade do Senhor na sua casa. Graças a Deus. Ele é bom e Ele nos ama. E Ele termina dizendo, próximo versículo, meu filho: mas se recusarem e forem rebeldes. Rebelde é se rebelar contra aquilo que já foi instruído. O Pai já te mostrou e já te ensinou, e você decide fazer algo com? Então, se você for contrário, vocês serão devorados pela espada. Deus está dizendo: se permanecer nessa posição, vai vir a destruição, sim. Aleluia. É a segunda vez que Deus me dá essa palavra aqui, alertando a respeito de destruição familiar. Atente-se ao que o Senhor está dizendo: vocês serão devorados pela espada. Destruição. Se você pegar Isaías no capítulo 5 e começar a ler, vai contar uma parábola de um vinhateiro. Parábolas são mais comuns no Novo Testamento, mas no Antigo também tem. O vinhateiro escolhe uma terra, ele vai lá, cava a terra, tira as pedras, escolhe as mudas, planta as mudas de vinha, constrói uma torre, coloca muros, e ele espera que as uvas que fossem sair fossem uvas boas, mas vieram uvas amargas. Ali é o Senhor dizendo a respeito de Israel. E o Senhor depois vai dizer: sabe o que eu vou fazer com esta vinha? Que ela produziu uvas amargas e não foram uvas boas? Primeira coisa, eu vou arrancar a cerca. Quando arrancar a cerca, o lugar vai se tornar um pasto. Quando se tornar um pasto, todos os animais vão vir e vão comer. Depois vai ser pisoteado, porque vai tornar-se um lugar que os outros vão e vêm. Depois eu vou quebrar a torre. Depois eu vou arrancar. Quando o Senhor começa a tirar a cerca, Ele está dizendo: eu vou tirar a proteção que tem cercado até hoje. E aí vai chegar a destruição. Isaías capítulo 5, vai ler para você ver. E aqui ele está dizendo: ser devorados pela espada. Mas é o que Deus quer? É isso que Deus quer? Olha o alerta que Deus deu. Quando somos confrontados é para uma tomada de decisão. Tome uma decisão para que haja cura. Tome uma decisão para que haja integridade. Tome uma decisão para que haja mudança. Tome uma decisão. Mas pastor, eu estou com medo. Começamos a louvar o hino 388 da harpa aqui hoje. Quando estiver medroso, canta, convida ao crente, porque o Senhor te ajuda. Faz o que é preciso fazer, porque a boca do Senhor o disse. Tanto disse para causar o mal, mas também quanto disse para trazer o bem, a bonança, a prosperidade e a abundância do Senhor na vida de cada um de nós. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe e que nós possamos e vivamos uma vida íntegra. Quem nos dá a força e a graça para isso é o Senhor. Nunca espere do homem, é somente
o Senhor. Que Deus os abençoe. Em Cristo Jesus. Nosso pastor Marcos.